Uma alegria estar quinta-feira para aprendermos de Deus e a sua participação é muito importante para nós. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, aonde essa palavra chegar, que seja uma bênção. Nós vamos falar nessa noite sobre alguns símbolos, alguns números, alguns segredos do Apocalipse. Se você tiver desejo de aprender mais, esse é o sexto estudo que nós estamos fazendo sobre o Apocalipse. Estamos aqui finalizando essa etapa de estudos. Nós estamos aprendendo bastante. Eu gostaria de falar com os irmãos que eu estou aprendendo muito. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua participação conosco. Daniel Romário, seja bem-vindo. Lucinéia Alves, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Aqueles que eu puder ver o nome, der tempo, eu consigo falar aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Apocalipse 1, verso 3. A irmã Lucineide é da Igreja Batista Valando dos Pires. Que Deus te abençoe, irmã Lucineide. Não coloca isso sempre. Seja bem-vindo ao nosso meio. Um abraço do nosso amado pastor Rômulo, nosso amigo particular, pessoa que nós amamos do Senhor. É uma satisfação saber, né, e participar desse momento que os irmãos estão vivendo lá também, de um novel pastor, cuidando de vocês. Que Deus os abençoe. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Nós vamos ler esse texto e a partir desse texto nós vamos iniciar o estudo desta noite. Esse é o sexto estudo. Eu vou dar um review, uma revisão sobre os estudos anteriores, quando nós terminarmos esse estudo de hoje. E vamos ter algumas, não sei se decifrar, mas entender alguns símbolos do livro Apocalipse para nos abençoar, nos ajudar naquilo que às vezes nos preocupa, naquilo que às vezes nós não entendemos sobre a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas escritas, pois o tempo está próximo. Amém? A nossa ideia nesses estudos de Apocalipse, amados, é simplesmente e unicamente entender mais sobre esse livro. O que ele tem para nós, o que ele nos ensina, o que quer dizer alguns símbolos, algumas palavras no livro de Apocalipse. E ao longo desses 6 estudos, dessas 6 semanas, um mês e meio, nós estamos falando isso. Nós falamos no primeiro estudo sobre, mamãe, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Irmã Irene, Deus te abençoe, irmã Giselda. No primeiro estudo nós falamos sobre Apocalipse, o livro e a mensagem. Lúcia, seja bem-vinda, bom estar conosco. Irmã Sandra, da primeira igreja, alegria estar conosco. No domingo nós já vamos aí levar o pudim para a irmã, tá? A encomenda da irmã. Nós estamos em campanha de missões na primeira igreja Batista de Cardoso, missões mundiais, e estamos vendendo pudim, estamos fazendo algumas coisas. Se você desejar abençoar a igreja, abençoar os irmãos, os missionários, basta enviar uma mensagem. O pudim é R$15, a irmã Ionaira é a fabricante do pudim, é um pudim de primeira qualidade, é para ser bênção nesse trabalho, nesse projeto. A nossa igreja também está com o bazar funcionando. Estava vendo agora há pouco alguns quadros, algumas porta-retratos, algumas doações que estão lá para ser bênção, para nós conseguirmos alcançar e superar o alvo de missões. Busque ajudar, seja um a mais nesse grupo de intercessores e daqueles que levam a palavra de Deus. Então, no primeiro estudo, nós falamos sobre Apocalipse, o livro e a mensagem. Falamos que Apocalipse é revelação, é desvendar, é desocultamento. E alguns, quando falam sobre Apocalipse, algumas pessoas vão falar que Apocalipse é o final dos tempos. Ele fala do final dos tempos. Uma parte, irmão Jonas, pastor Jonas, Deus te abençoe, sejam bem-vindos, bom estarmos juntos. Ele fala sobre isso, mas ele não é somente isso. Diferente, por exemplo, da palavra Armagedon, que quer dizer no monte, ou abaixo, ou na planície do Megido, no Monte Megido, e ali sim o Armagedon é realmente uma guerra, uma luta entre o bem e o mal. O Apocalipse é diferente, ele vai falar sobre toda uma história, fala um pouco do passado, como nós falamos no primeiro estudo, falamos que ele fala sobre as cartas, por exemplo,
Manizane, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Mateus, bom estarmos juntos. Ele vai falar um pouco sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Mas nós, nesses estudos, tentamos entender um pouco mais. No estudo 2, nós falamos o Deus do começo, do meio e do fim. E nós usamos um texto muito bom, Apocalipse 4:11, que fala claramente sobre isso, sobre esse Deus que nós precisamos servir, o Deus que foi anunciado no Velho Testamento, os fatos e acontecimentos que foram anunciados no Velho Testamento, e te mostrou-nos um novo ser que veio para nos salvar, irmão João Batista, irmão Silano, Deus te abençoe, irmão Siné, é bom estar conosco, seja bem-vindo. E o terceiro estudo, nós começamos então a falar sobre as correntes teológicas, escatológicas. O que a teologia, o estudo de Deus, nos dá de entendimento sobre o final dos tempos. E aí falamos sobre 4 linhas, vamos dizer, preponderantes. O estudo do amilenismo, que crê que não teremos milênio. O estudo do pré-milenismo histórico, crê que nós vamos ter um milênio aqui na Terra. O pré-milenismo dispensacionalista, crê que vamos ter um milênio aqui na Terra, mas nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. E o quarto modelo, o quarto entendimento, o pós-milenismo, que acredita que nós vamos ter um milênio, ou nós já vivemos esse milênio, e depois vamos ter a volta de Cristo, e aí é o pós-milênio com ele. E o estudo 4, nós fizemos e falamos sobre, aí começamos a falar sobre cada uma dessas linhas. Falamos sobre o pré-milenismo, depois o pré-milenismo dispensacionalista e pós-milenismo, e falamos no primeiro estudo, o amilenismo, estudo 3. Bom, e hoje nós vamos falar sobre alguns símbolos do livro de Apocalipse. Fique atento a isso. Mas o texto que nós usamos, Apocalipse 1, verso 3, ele nos dá uma linha de entendimento. Primeiro, temos que saber o que nós lemos e guardar a palavra. Diz o texto assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia. Guardam as coisas nela escritas. É entendimento. Muitas vezes nós vamos entender de uma forma, enquanto que um outro irmão entende de outra, e os dois podem estar certos. Eu disse para os irmãos desde o começo, a visão de alguns pastores da nossa comunidade, do Norte Fluminense, quem era milenista, quem era pré-milenista, pós-milenista, nós falamos, não encontramos nenhum, apenas o missionário Grademir se apresentou, se mostrou como um pós-milenista, e eu disse que no final eu iria dizer qual era a minha visão, porque eu não queria levar ninguém a pensar em uma linha ou outra. Bom, falando sobre os segredos do Apocalipse e seus significados, vamos trabalhar um pouco isso. Primeiro, uma das coisas que mais vou falar assim, que mais mexe conosco é o número 666. Interessante que lá na empresa, se alguém da nossa empresa estiver participando do culto da empresa Purac, da Cormel, e trabalhou comigo, vai lembrar disso. Lília Marinha, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Hoje eu liguei para o primo Eli Marinho, 86 anos de vida, que Deus abençoe grandemente a vida dele, seu aniversário essa semana. Amados, eu me lembro que quando nós íamos embalar um produto, fazíamos embalagem de produto em bombonas, por exemplo, e nós tínhamos uma conta que daria 666 bombonas. Eu sempre fugia desse número, porque o número é um número ruim para você. O número é um número ruim para você apresentar. 666 não quer dizer que é um número que traz nele alguma coisa ruim, mas as pessoas logo perguntam: por que 666, Jales? E aí eu tinha que explicar que era o número do cálculo matemático que nós fazíamos para a embalagem. Resumindo, sempre que eu podia, eu fugia de apresentar esse número para não precisar justificá-lo. Bom, o que quer dizer o número 666 no livro de Apocalipse? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 13, 18. Vamos ver o que está dizendo lá sobre este número. Diz assim a partir do versículo 11, é o tema, a besta que emerge da água. E aí, isso mesmo, Luciné, Eli Marinho, 86 anos, nosso amado irmão, que alegria, né? Irmão Nussaia, seja bem-vindo, irmão Julinho, seja bem-vindo, alegria estar conosco. Irmão Júlio, temos um sentimento especial por ele sabe disso, Deus abençoe você, irmã Fernanda e a Isabela. Diz então o verso 18 assim, do capítulo 13 de Apocalipse. Aqui está a sabedoria.
aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém? Amados, bom, o que quer dizer esse número da besta que o texto está nos dizendo? Vamos entender um pouco. Assim como nós fazemos com os animais hoje, e quem tem animal sabe disso, e eu me lembro que o meu pai, quando mexia com animal, na propriedade, no sítio, na fazenda, cada pessoa, cada dono de animal tinha as suas iniciais numa marca. Um equipamento que você faz de ferro com as iniciais do seu nome. Então, o papai era JNS, Jalins Nogueira da Silva, que é o mesmo nome, a mesma sequência minha, Jales Nogueira da Silva. E tinha um tio, que é o meu tio, dono da propriedade, da fazenda, era Isná Pérez Moço, IPM. Então, a gente pegava aquela marca, aquele equipamento, aquecia no fogo e marcava o animal. Normalmente na parte traseira, no quarto. Algumas vezes na pá do animal, onde havia bastante facilidade de encostar. E depois, quando ficou mais moderno, nós passamos a usar um produto para fazer essa marca. Esse produto frio, a gente chamava marca fria, colocava aquele produto dentro daquela marca, dentro do produto, ia no boi, encostava, e ele comia, tipo com ácido, um produto, comia aquele pelo e deixava aquela marca ali e não saía mais. Bom, na antiguidade também era feito dessa forma, só que nas pessoas. As pessoas tinham marcas. O Império Romano identificava por marca os escravos e os soldados. Por isso que vai falar sobre a marca. E aí nós vamos entender um pouco mais, Kátia, irmão João também com certeza, com a irmã, Deus abençoe vocês. Quando nós vemos então falar sobre a marca da besta, o apóstolo João está retratando aquilo que era a prática para os romanos, para o povo daquela época. Tem uma marca para o escravo, para o soldado. Agora, quando fala da marca da besta, aí nós vamos então entender um pouco e nós vamos ver o que está dizendo sobre, por exemplo, código de barra, sobre chip, porque algumas pessoas falam, pastor, nós já estamos chegando ao final dos tempos mesmo. E eu digo, por causa de quê? Por causa do código de barra. Eu me lembro que quando surgiu o código de barra alguns anos atrás, eu não me lembro muito bem o ano, mas eu acho que foi por volta de 95, eu estava membro na igreja que faleceu hoje o saudoso pastor Ismael. O pastor Ismael foi pastor da igreja, ele era pastor da igreja da Coroa e foi pastor fundador da igreja batista do Parque São Silvestre, onde eu era, congregação ainda, eu era membro lá. Maleus, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Eu me lembro então que nessa época nós fizemos um estudo sobre o código de barra. Porque alguns irmãos achavam que o código de barra era uma coisa que nós não podíamos nem participar. E aí começou a ver alguns produtos, código de barra, não tinha que comprar aquele produto, tinha que não tivesse o código, e aí nós fizemos um estudo na igreja. Porque nós provamos que não tem nada a ver com marca da besta, e nós vamos explicar isso aqui agora. Essa marca, então, trazendo para nós, para a Bíblia, essa marca será visível. E ela é uma exigência do anticristo. Então, amados, quando nós falarmos de marca da besta, ela vai ser visível e ela é uma exigência de Satanás. É a exigência do diabo. Irmão João, joinha para o irmão também, Deus te abençoe. Alegria, irmão, estar conosco. Amados, esta marca não tem nada a ver com o chip que nós estamos falando hoje, em algumas pessoas usando por questões de saúde, por exemplo, como código de barra nos alimentos. E etc e tal. Não é nada disso. Deverá ser na mão direita ou na testa. Bom, isso está escrito aonde? Vamos voltar lá então, Apocalipse 13, 16. Nesse mesmo sequência de texto que nós lemos agora, o 13, 18, que vai falar sobre o número da besta, e aí nós vamos depois explicar melhor esse número. Mas olha só a marca da besta. 13, capítulo 13 de Apocalipse, verso 16. Diz assim: a todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, ou seja, não vai haver distinção de pessoas, os livres e os escravos, faz que lhes sejas dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Amados, já parou a pensar em você ter uma marca na fronte, na sua testa? Aqui na fronte, do lado, na testa, ou na mão direita?
todo mundo vai ver isso. Essa é a ideia do anticristo. Mas olha o que diz mais o texto. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Sabe, amados, quem vai ter que usar isso são aqueles que seguem o anticristo. Não fiquem preocupados se em algum momento no nosso mundo moderno o chip for uma coisa usável por toda a população, talvez para controle de saúde, alguma coisa dessa linha. Não é isso que o texto está falando. Por mais que nos assuste, nos preocupe, assim como o número 666, se alguém tiver no seu bolso aí uma carteira com esse dinheiro e quiser me dar, eu não vou ficar bravo. E é o número 666. O problema é que pode parecer ruim, porque o texto diz. Aí você se assusta com isso. Mas a marca da besta vai ser para aquele que segue o anticristo, que segue o diabo, que não serve a Deus. Amados, não está claro o que significa qual será o nome, mas haverá restrição de mercado para os crentes que não têm a marca. Então, a preocupação nossa não é em ter um chip ou não ter, é que se nós seguirmos o diabo, nós vamos ter livre acesso a tudo nesse momento que o texto está retratando. Diz assim o verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Ou seja, se eu tenho um pacto com o diabo, eu recebo oportunidade, não vou dizer bênção, mas oportunidade de negociar, de fazer isso e aquilo, porque eu tenho um pacto com o diabo. Mas não é muito diferente do que nós vemos hoje. Muitas pessoas têm pacto com o diabo e podem fazer muitas coisas que outros, ou que crentes que salvos em Jesus não fazem. A primeira vez que o número, agora tratando do número, então, sobre a marca da besta, é claro, não é para crente. Não fique assustado. Não pense que um chip vai te colocar como um servo do diabo. Não é isso. Você sendo servo do diabo, sendo escravo do diabo, aí não tem conversa. O símbolo vai ser só para marcar você e você ter mais, talvez até prosperidade financeira. Não tem nada a ver com o crente. Agora, o número 666, vamos voltar a ele então. Primeiro, o que é o número 6 na Bíblia? Quando que o homem foi feito, foi criado? No sexto dia. Gênesis vai falar sobre isso. Gênesis 1:31 vai falar que no sexto dia, terminou o quinto dia, no sexto dia, começou a se construir, a se fazer as coisas. Abra a sua Bíblia aí, Gênesis 6:31. A se fazer as bestas, feras, algumas traduções vão dizer isso. A tradução antiga, Almeida, vai falar desse jeito, bestas, feras. E a nossa tradução, Gênesis 1, desculpa, eu falei Gênesis 1, versos do 24 em diante. Disse a senhora, disse Deus também, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos. A Bíblia Almeida Antiga diz bestas feras. É o que está dizendo aquele texto ali. E depois, no verso 27, vai dizer assim, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança o criou. E o verso 31 vai dizer, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã. Qual dia? O sexto dia. Mas, Anaí, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Marli, do Leonardo, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Sabe, amados, o sexto dia refere-se à criação do homem. E quando você fala em 666, o que o diabo faz? O diabo pega tudo que Deus faz de bom, o diabo quer transformar em ruim. Então Deus fez o homem, e o diabo sabe que o homem é pecador, o diabo sabe que o homem é devedor da graça de Deus, e aí o diabo quer fazer com que o homem suplante a graça de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. O que Deus, então, o que o diabo então faz? Faz o 666, a representatividade tripla do homem, como se estivesse falando do poder de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, mas no homem. Porque a Bíblia diz que nós, homens, tentamos, e o próprio Gênesis vai falar sobre isso, tocar até o céu, né? Então, o pecado que há em nós fez com que nós entendêssemos dessa forma, e o diabo aproveitou disso
e pegou esse número. E interessante que esse número também tem mais significado, vamos falar sobre isso. Quando Deus criou as bestas céus ou os animais selváticos e o homem, foi no sexto dia. E o sexto dia não é o número da perfeição. O número da perfeição, porque se fosse o homem não teria pecado. Marcelonice, seja bem-vinda. Deus te abençoe, bom estar conosco. E o homem não teria pecado. O homem tem pecado porque ele é um pecador. E o diabo, então, usa esse número 666. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Esse número é o número do homem, enquanto que 666 representaria a trindade humana desse homem pecador. Por isso o diabo, então, irmãos, usa, e esse texto fala em Apocalipse, sobre o número 666. Mas não é que o número tem o problema é o pecado. O problema é o diabo. Assim como a marca, que se alguém a mão depois eu precisar usar um chip, isso não vai ser problema. Esse chip não me marca como filho do diabo, pelo contrário. Eu sou filho de Deus. Quem tem a marca do diabo, o chip do diabo, aí sim esse vai poder viver livremente nesse período de finais dos tempos. Apocalipse 14, de 9 a 12, olha o que diz o texto. Abra sua Bíblia, Apocalipse 14, de 9 a 12, diz assim o texto. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para que aquele se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. De 9 a 12. Apocalipse 14, de 9 a 12. Eu li de 14 a 16, de 9 a 12. Verso 9 diz assim: Cediu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, preste atenção, amados, nesse texto. Wilson Leitão, seja bem-vindo, te abençoe, bom estar conosco. Preste atenção nesse versículo, vai falar claramente sobre a marca da besta. Se alguém adora a besta, se alguém pode pegar em qualquer tradução, vai estar desta forma ou com esse sentido. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, então, primeiro, receber a marca na fronte, receber a marca na mão, não serve para nada se você não for um servo do diabo. Irmão Francisco, irmão Chiquinho, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Também esse beberá o vinho da cólera de Deus, ou seja, aquilo que Deus vai fazer de punição para aqueles que são do pecado, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos anjos, dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Sabe, amados, o que nós estamos, então, vendo nesse texto, diz mais ainda: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Amado, se você não recebe a marca do nome da besta, se você não acredita na besta, se você não serve a besta, nenhuma marca vai te criar problema. Não fique preocupado com isso. O texto não está falando aqui para todos que serão marcados. Se alguém me pegar à força e me marcar, eu não me tornei um pecador por causa disso, e nem me tornei um filho do diabo. Pecador já sou, e filho do diabo eu nunca vou ser, porque eu creio em Jesus Cristo. E diz o verso 12, presta atenção nesse verso: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Ou seja, se você guarda, se você crê, se você não se vende, se você não é do diabo, essa marca não serve para nada. Ela só serve para aqueles que são filhos do diabo. Então não fique assustado e preocupado com marcas, com chip, com nada disso. Um chip não é a marca da besta. Essa marca é para os que louvam o anticristo. O chip se torna a marca da besta ou qualquer outro sinal quando você serve a besta. Já pensou, irmão, se nós fôssemos tratados como servos da besta por todos os pecados que cometemos? Quem seria livre? Quem seria salvo? Ninguém. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Graça de Deus que nos deu Jesus para morrer por nós. E pela nossa fé nele, acreditamos nisso. Mas
Não pela ação do diabo, simplesmente porque o diabo não tem poder sobre nós quando nós estamos sob o cuidado de Deus. O número da besta, 666, é uma pista para identificar a besta, o anticristo. Interessante isso, porque existe um estudo que se chama gematria. É um estudo que você faz com letras de palavras e vai chegar a números. E ao longo da história, a gematria trouxe à tona algumas pessoas que pudessem ser esse número 666. Porque o texto diz assim, ó, 13, Apocalipse capítulo 13, verso 18. A ti está a sabedoria, ou seja, a ti está aquilo que é o discernimento. Diz mais, aquele que tem entendimento calcula, ou seja, aquele que é, vamos dizer, bom em matemática, que sabe fazer cálculo. Maria da Conceição, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Faça a conta, faça o cálculo. O número da besta, pois, é número de homem. Claro, os números são feitos para nos servir, assim como o sábado e tudo mais. No sexto dia fomos feitos. E diz mais, ora, esse número é 666. Amados, nós precisamos entender que a gematria vai nos trazer nomes de pessoas que no cálculo matemático vai trazer o número 666. E aí algumas pessoas ao longo da história conseguiram identificar como o anticristo César Nero. Nero foi governador da época por volta de 70 depois de Cristo, que destruiu ali o templo, que matou e perseguiu muitos cristãos. Mas João escreve esse texto depois dele. Então não tem sentido ser ele. Mas aí depois descobriram ou chegaram ao nome de Ronald Wilson Reagan. Ronald Reagan foi o presidente dos Estados Unidos há uns 30 anos, 30 e poucos anos, década de 80 para 90 por ali. Falaram que era ele, e não era. Irmã Regina, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Depois, não satisfeitos, chegaram a nomes mais difíceis. Mikhail Gorbachev, o líder soviético, o líder russo, também nessa mesma época. Depois, vários papas católicos foram chamados de anticristo. Amados, eu não estou dizendo que é esse ou é aquele, mas não foi nenhum desses, porque nenhum deles está liderando esse povo, ou os servos do diabo. Nenhum deles, já morreram. A maioria deles já morreram. Então, não é essa a forma de se calcular. Nós, pastor Jário, como se calcula? Não sei. Não sei quem é, não consigo saber quem é o anticristo, a Bíblia não retrata, a Bíblia dá, não sei se pistas, mas fala coisas que às vezes você consegue interpretar. E tem coisas que não dá. Mas dá para saber o que não é. Não é para nós a marca de um chip. Porque o crente pode estar com marca de chip e vai continuar sendo crente. Amém? Que Deus te abençoe. William, Deus te abençoe. Não sei se já falei isso, mas bom estar conosco. Caminhando para o final, então, sobre o número 666. Olha só o que diz mais. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Abra sua Bíblia aí. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Tessalonicenses é um livro apocalíptico, vamos falar assim. Das cartas do apóstolo Paulo, é a que mais fala sobre o final dos tempos, nos leva a entender sobre o final dos tempos. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Diz assim o texto. A que não vos demovais da vossa mente, 2, 3 e 4. Vossa mente com facilidade nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Madriana Egino, seja bem-vinda, Deus te abençoe. O filho da perdição. Amados, o anticristo, assim como a volta de Cristo vai ser visível para todos, por isso eu não creio, aí o pastor Jales agora falando, na visão pré-milenista, dispensacionalista, que crê que Jesus vai vir, vai nos arrebatar, ninguém vendo e depois volta. Eu não creio nessa linha. Não estou dizendo que ela está errada, digo que eu não creio. Depois eu vou dizer o que eu creio. Mas esse texto está nos mostrando, o apóstolo Paulo, nessa carta, que vai ser visível para todos nós. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade.
o filho da perdição, o anticristo, vai ser conhecido de todos. Não tem esse negócio de será que é esse, será que é aquele, não. Vai ser conhecido de todos. Amados, que nós venhamos a entender, né, que o número 666, a marca da besta, não é apenas um número, não é apenas um chip. É muito mais do que isso. Vamos para o segundo símbolo que gostaria de tratar nessa noite. Primeiro falamos sobre 666, a marca da besta. Segundo, os 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos? Vamos encontrar esse texto, pelo menos esse termo, pelo menos em uns 5 ou 6 textos de Apocalipse. Apocalipse 4, verso 4. Se você puder abrir sua Bíblia aí, em Apocalipse 11, 16, também vai falar. Mas olha só, Apocalipse 4, 4, versículo 10, Apocalipse 5, 8, Apocalipse 5, 14, 11, 16. Vamos ver o que diz o texto. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostram-se sobre o seu rosto e adoram a Deus. Em todos os textos, nós vamos encontrar os 24 anciãos no entendimento e interpretação de adoração. Então não esperem dos 24 anciãos, juízes, julgadores, nada disso. Vai estar no sentido de adoração a Deus. Bom, quem adora a Deus é anjo ou salvos. Não tem outro. O diabo não adora a Deus. Os que não seguem a Deus, os que odeiam as coisas de Deus, não vão adorá-lo. Então, de cara, nós já sabemos que não tem muito enigma aqui. Ou são anjos, ou são pessoas que representam salvos. Bom, vamos entender então. O entendimento mais alinhado que eu encontrei, que eu acredito que tem a ver com o que nós estamos falando, mas vamos mostrar outros, os representantes dos santos, dos salvos. Apocalipse capítulo 3, verso 4 vai falar sobre isso. Vai abrindo a sua Bíblia aí, Apocalipse 3, verso 4. Diz assim: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A igreja de Sardes recebeu uma carta de condenação dos seus pecados. Foi uma igreja reprovada. Só tivemos 2 igrejas aprovadas, Pérgamo e Filadélfia, das 7 igrejas. E a igreja de Sardes foi reprovada. Mas lá tinha pessoas, e aí diz o texto, que olha só, que não se contaminavam e as suas vestiduras brancas e andarão de branco junto comigo. Associando o quê? Esse texto. É diretamente falando, pastor? Não, mas associa a esse texto. Vamos mais. São os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Pastor Jales, é isso? Essa é a visão de alguns. Pode ser também. O pastor Jales acredita que 12 patriarcas, os filhos de Jacó, representam o Velho Testamento, a nação de Israel e o povo de Deus salvo ali. E os 12 apóstolos representam o Novo Testamento, os salvos pela graça em Jesus. Daí a soma de 24, acredito também, porque tem muito a ver a totalidade do povo de Deus salvos. A palavra ancião, mas não é usada para anjos, somente para homens. Então, não posso crer que eram anjos. Alguns acreditam que eram anjos. Mas como? Se em momento algum na Bíblia, em nenhum lugar, usa termo ancião para anjos. Até porque os anjos não envelhecem. Não há uma condição lógica para isso. Como diz o texto, não se casam, não se dão em casamento, não são como nós, que nos envelhecemos. O ancião é uma palavra dada, a etimologia dessa palavra é está velho, já passou de uma certa idade, já tem uma experiência. Os 24 anciãos têm a função de adorar a Deus e proclamar seus feitos. Apocalipse 5, 8 vai falar sobre isso, de 8 a 14. A ideia dos anciãos é estar adorando a Deus. Nós vamos para o céu para fazer o quê? Adorar a Deus. Então lá, quem seria a representação desses 24 anciãos? Os 12, as 12 tribos e os 12 apóstolos, representativamente falando. Existe também a visão de que são anjos por vestirem roupas brancas. João 20, verso 12, vai falar sobre os anjos. Mas os anjos não são anciãos, não se tornam anciãos, por isso nós não cremos dessa forma. Se reúnem em louvor a Deus, os anjos, Salmo 148, verso 2, mas os anjos não governam na Bíblia.
Na Bíblia, e não sentam em tronos, por exemplo. Na Bíblia, quem vai governar com Deus somos nós. Existem outras ideias, mas com menos base bíblica. E vamos agora para o nosso último destaque desta noite. Os 144 mil. Amados, quem são os 144 mil? Existe doutrina religiosa até fundamentada nesse número. 144 mil. Os 144 mil são os salvos. Já parou para pensar que nós já temos só hoje 6 bilhões de pessoas? 6 bilhões de pessoas na Terra. Como é que nós vamos ter 144 mil salvos? E os que já passaram, os que vão viver ainda? Então, de cara, já eliminamos. Não existe essa visão de que são só os salvos. É impossível, não tem como. E nós vamos mostrar isso biblicamente. A Bíblia tem 2 versículos para falar sobre os 144 mil. Apocalipse 7, verso 4 e Apocalipse 14, 1. Eu vou ler o Apocalipse 14, verso 1. Diz assim, olha. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aqui uma outra marca, só que é a marca da salvação, diferente da marca da besta, que é da perdição. Então não tem problema colocar marca em mim. O pastor já aceita a marca. Se for da salvação, não é problema. Amados, então, só esses 2 versículos vão falar sobre os 144 mil. Não pode ser o número dos salvos. Por quê? Vamos voltar um pouquinho à Bíblia. Apocalipse 7, verso 9. Várias passagens, a Bíblia vai nos falar sobre isso. Mas o 7, 9 vai falar assim, olha. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. 144 mil possível contar? Claro que é. É uma cidade até de médio porte, nem uma cidade muito grande. E de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Ou seja, é os salvos, sim, esses 144. Mas não são todos os salvos, não pode representar todos os salvos, não pode ser todos os salvos, porque senão não caberia. A promessa feita a Abraão é que a nação do povo de Deus ia ser incontável, como a areia do mar. Então não são os salvos simplesmente. Pode ser 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel? Pode. Apocalipse 7, versos 5 a 8 vai falar sobre isso. Olha só, irmãos, nós estamos já caminhando para o final. Não se canse com a palavra, porque é importante terminar esse momento. Diz assim, olha, Apocalipse 7, de 5 a 8, vai falar assim. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil. E vai falando até chegar ao final de Benjamim, mais 12 mil. Bom, 12 mil vezes 12 mil, 144 mil. 12 mil, a soma de 12 mil em cada tribo vezes 12 tribos, 144 mil. A ideia de representatividade do povo salvo. Aí sim, aí tem a ver, Norma, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Usar os 144 mil para representar a quantidade do povo salvo, isso pode ser. Os remidos na terra que são protegidos da ira de Deus. Os amilenistas creem nisso, que os 144 mil são os remidos na terra, protegidos pela ira, né, de Deus, do pecado e do pecador. Os judeus que se converterão durante a tribulação, depois que a igreja tiver sido arrebatada. Essa é uma outra crença. Os pré-milenistas acreditam nisso. Também pode ser. Concluindo, amados, o estudo de hoje. Concluindo a palavra desta noite. Ainda temos muitas informações. Não sabemos quase nada. Eu vou dizer para os irmãos que nesses 6 estudos eu aprendi muito. Se eu não me engano, no primeiro ou no segundo estudo eu mandei uma mensagem para um pastor amigo sobre qual a sua visão sobre a linha escatológica que ele tem. E ele me falou uma coisa que mexeu muito comigo e me deu mais alegria de ser amigo, mas ser irmão na obra, ser conhecido dele, ser servo junto com ele. Ele falou, olha, pastor Jales, eu deveria ter estudado mais, mas estudei pouco sobre Apocalipse, sobre a linha escatológica. Eu tenho pouca visão sobre isso e não sei qual é a minha linha, mas eu vou estudar, porque eu preciso saber mais. Eu fiquei muito feliz. Quando eu comecei a fazer o estudo de Apocalipse, eu tinha uma visão amilenista. O pastor Jales tinha essa visão amilenista. Não mudou a visão do pastor Jales, eu continuo sendo um amilenista.
Eu acredito que vivemos no milênio a partir de Mateus 4:23, o Sermão do Monte. Mas também eu acredito que muitas coisas do que o livro de Apocalipse retrata ainda vai acontecer conosco aqui na Terra. Nós temos visto que tem acontecido muitas coisas. Tem acontecido muitas coisas que têm nos preocupado. Mas eu gostaria que você pegasse esse versículo que nós usamos logo no começo dos estudos. Apocalipse capítulo 1, verso de 1 até verso 3. Olha o que diz a palavra. Revelação de Jesus Cristo, desocultamento. Aquilo que vai nos dar entendimento que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Há 2000 anos atrás, João registrou isso. E ele vai dizer no versículo 3, bem-aventurados eles que leem, aqueles que ouvem as palavras, o texto que eu usei hoje, da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Sabe, amado, uma palavra para você nessa noite é que você deve trabalhar para desocultar, para desvendar as coisas dos últimos dias. Aprenda mais da Bíblia, aprenda do Apocalipse. Mateus Gouveia, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Mas o mais importante, cuide da sua vida espiritual. Trate a sua vida espiritual. Não deixe que as coisas e as tormentas e as dificuldades que nós temos vivido e visto dominem a sua vida, criando dificuldade para você. Sou milenista. Creio que o número 666 é um número simbólico que pode representar uma tentativa do diabo de enganar o homem com a trindade humana. Creio que nós não vamos ter marca da besta e qualquer marca que tivermos, chip ou qualquer outra coisa, não tem nada a ver com o anticristo, porque nós adoramos a Deus. Creio que os 24 anciãos podem representar as 12 tribos e os 12 apóstolos. Creio que os 144 mil são representativamente as 12 tribos de Israel, de 12 mil de cada tribo, ou todos os salvos, ou alguns salvos, para representar todo o povo de Deus. Eu sei que talvez não cheguei a levar para você todo o conhecimento que você gostaria nesses 6 estudos. Na semana que vem nós já vamos falar sobre outras coisas, outros assuntos. Mas, se você quiser saber um pouco mais, busque mais conhecimento. O pastor Jara está à disposição também para ajudar. Eu vou disponibilizar para quem me pediu, o irmão Sebastião me pediu, esses estudos. E se mais alguém quiser, também disponibilizo e passo para você. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo final de quinta-feira, uma ótima semana, um ótimo final de semana. No domingo eu vou estar em Cardoso, pela manhã às 10 horas, fazendo estudo da escola bíblica. Depois estarei à noite às 19 horas. É o Dia das Mães. Que Deus abençoe você, a sua família. Um bom almoço com a família. Bom estarmos juntos aqui. Que Deus te abençoe. Ouça esse louvor e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém.